Olá, babies, tudo bem? Hoje a gente vai comentar sobre um assunto sobre o que é evidência e o que é clarividência. Qual é a diferença dessas duas mediunidades? Tem diferença entre as duas? Vamos embora. Bom, quando a gente vai falar de vidente, vidente é diferente sim do clarividente. E qual é essa diferença? O vidente, ele é uma pessoa que vai captar e analisar energias, visão, né? A energia da visão, a energia da vidência ou da clarividência. Tá falando de visão espiritual, conseguir ver o mundo da espiritualidade. Mas qual é a diferença? Vamos primeiro falar então do quero. Vamos primeiro falar do vidente, né? O vidente, ele consegue ver o lado da espiritualidade, mas o vidente ele vê o que está acontecendo no agora. Exemplo, o vidente ele consegue analisar a energia do presente, ver se tem algum espírito, tanto em locais quanto encostado em alguma pessoa, analisar a energia do presente, como está a energia presente. Um vidente também ele consegue estar acessando informações e previsões, sim, tá? Mas do agora. O que vai acontecer no presente? Tudo que envolve o agora, o ali e o que está acontecendo no mundo espiritual agora, o vidente ele tem essa capacidade de estar buscando essas informações espirituais. Agora já o clarividente já diz, né? Visão mais clara, clareza na vidência, clarividente, clarividente. O clarividente ele é um pouquinho diferente e bem interessante até, porque o clarividente ele consegue andar na linha do tempo. Exatamente, olha que legal, né? O clarividente ele anda na linha do tempo com a sua mediunidade de visão, ou seja, ele consegue buscar informações do passado, informações do presente, como um vidente, e informações do futuro, que são as famosas previsões para o futuro. Por isso se diz o nome clarividente. E é muito interessante porque, como vocês sabem, eu sou clarividente e eu já busquei informações até mesmo de situações de guerras, lá na minha outra cidade onde é que eu morava, né, com pessoas que estudam esse meio, né, e já ajudei essas pessoas a descobrir locais aonde aconteceram as situações voltadas àquela época, né. E o mais interessante é que isso aconteceu quando eu nem era nascido, né? Então, sim, o clarividente ele consegue andar na linha do tempo. Essa é a diferença entre o clarividente e o vidente, né? Inclusive consegue buscar informações de quando ele não era nascido, lá do passado, mas também consegue ir lá para o futuro, tá? Lembrando que quando a gente fala de futuro, as coisas podem mudar. Exemplo, eu vou fazer uma previsão para o João e está marcado para a vida e a linha do destino do João para daqui 10 anos acontecer determinada situação. O João volta e diz: o Ellison não aconteceu. Claro que tem coisas que são bem marcantes que não tem como o destino desviar. Mas às vezes, quando ocorre um erro, gente, lembrando, 99% tem que ser de acerto, tá? Isso é fato. Se é um vidente de verdade, ele vai acertar quase tudo praticamente. O erro é mínimo, tá? E para você confirmar se o médium é de verdade ou não, ele tem que falar do seu passado, ele vai falar da sua personalidade, ele vai falar da sua pessoa e do seu agora. E você vai acabar identificando ali se ele é real ou se ele não é, trazendo mensagens e situações, né, que são verdadeiras, verídicas, referente ao seu caminho também. Então tem que estar analisando isso para vocês ver se o médium, né, que você está consultando é real ou não. A questão da mudança funciona assim. Eu vou fazer uma previsão para o João. Está marcado para o João que vai acontecer isso, isso, isso. Porém, o destino pode se encarregar, dentro daquele período, né, desviar o João daquele caminho, porque talvez o outro caminho vai ser melhor. Ou até mesmo os guias do João desviar o João daquele caminho, né? Então tem tudo isso, tem essa troca. Então por isso que a visão para o futuro nem sempre é certeira, mas a do passado, como ela já aconteceu, claro que o vidente ele vai trazer essas informações, vai estar podendo estar especulando a sua vida de maneira mais equilibrada, né? Porque são fatos que já aconteceram. É uma forma também da gente estar identificando, né? O médium,
e também as leituras que ele vai fazer de perfil. O que são isso? Leitura de você, da sua pessoa, quem você é, quais são suas emoções no momento, né? Isso um clarividente ele pode fazer, e o vidente também, porque estamos falando de situações presentes.